Olá, pessoal. Boa tarde. Eu gostaria primeiro de perguntar se vocês estão me ouvindo perfeitamente. Já já nós vamos começar a nossa live com o professor Luan. Inicialmente, eu gostaria de dizer a vocês que nós vamos, assim que começar a live, desativar os comentários, mas posteriormente nós vamos ativar todos os comentários para que vocês possam participar ativamente dessa live. Então, essa live é organizada pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, na seccional Sergipe, pela presidenta Acácia Leles, que inclusive já ingressou aqui, que criou esse projeto de lives com a participação hoje da Comissão de Direito Sucessório. Luan já ingressou aqui, eu vou convidar ele para participar. A partir de agora, Luan já está ingressando na nossa live. Eu vou informar inicialmente, antes de apresentar Luan, eu vou informar inicialmente como vai funcionar essa live. Como vocês sabem, o nosso tema é o planejamento sucessório. E, como eu falei inicialmente, para que vocês possam visualizar melhor a fala de Luan, eu vou momentaneamente desativar os comentários e, posteriormente, eu vou ativar esses comentários para que a gente possa discutir todas as dúvidas de vocês sobre esse tema. Então, agradecendo mais uma vez ao IBDFAN de Sergipe, na pessoa da presidenta Cássia, pelo convite de nós, da Comissão de Direito Sucessório, eu e Luan, participar para falar para vocês desse tema de planejamento sucessório. Meu nome é professor Diogo Calazans, eu sou professor universitário, advogado e sou presidente dessa Comissão de Direitos Sucessórios. Vou apresentar agora a vocês o professor também, Luan, que é mestrando em Direito na UNIT e também advogado e que estuda profundamente esse tema. Então, Luan, fique à vontade para fazer os cumprimentos iniciais. Olá, pessoal. Obrigado, Diogo. Obrigado à presidente do IBDFAN, Cássia Leles, por estar abrindo esse espaço para a gente estar falando sobre esse tema tão caro para mim, que é o planejamento sucessório. E eu acho que a gente vive um momento em que o planejamento sucessório está mais em voga, está mais ativo para a gente debater do que nesse momento de pandemia. Espero que todos aproveitem bastante essa live. Eu trago bastante informações aqui e conhecimento sobre planejamento sucessório. Luan, antes da gente começar especificamente no tema, eu gostaria de trazer uma curiosidade para vocês. O processo mais antigo que nós tivemos até hoje no Brasil, que durou 107 anos, é um processo de inventário que teve 2,4 mil volumes e que teve o seu andamento na cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então, para quem não é da área específica do direito de família e do direito sucessório, um dos processos mais difíceis é justamente o processo de inventário. Por quê? Fazendo uma introdução por tema. Porque o processo de inventário é um dos mais difíceis? Primeiro, porque o processo de inventário requer o pagamento de custas iniciais, e essas custas iniciais são relacionadas ao valor dos bens. E antigamente, o valor desse bem era dado pelo próprio advogado e o juiz aceitava muitas das vezes. Hoje em dia, o valor dos bens nomeados no processo de inventário, eles são avaliados pelo Estado para ver se aquele valor indicado pelo advogado está ou não em concordância com o valor real do bem. Além disso, além das custas, existe o pagamento dos honorários contratuais,
Existe o pagamento dos honorários sucumbenciais e, ao final do processo, só vai ser expedida a certidão do formal de partilha após o pagamento efetivo dos impostos de transmissão desses bens. Então, além do litígio, além do tempo, é um processo muito oneroso. E o nosso tema, que é o tema de planejamento sucessório, é um assunto, é um instituto que tenta mudar essa roupagem que eu acabei de falar, esse litígio. É um tema que busca diminuir, após a realização desse planejamento sucessório, diminuir os impostos relativos a esses bens, retirar e acabar completamente com os conflitos futuros que porventura podem ser gerados, impedir a dilapidação do patrimônio por parte dos herdeiros. E eu queria saber de você, Luan, em poucas palavras, em palavras sintéticas, o que seria esse planejamento sucessório, para que as pessoas que estão acompanhando aqui a live possam entender. Maravilha, Diogo. Você fez uma bela introdução sobre todo o percalço que nós, advogados e partes que enfrentam algum processo de inventário, ela visualiza, ela encontra no Poder Judiciário. Infelizmente, eu visualizo que muito desses percalços que a gente se encontra no Poder Judiciário, e eu sempre falo, porque eu sempre coloco que o processo de inventário ele é meio que matemático. Por que matemático? Porque, na realidade, os direitos já estão postos ali na lei. Então, o processo de inventário nada mais é do que uma formalidade para que a gente possa estar transferindo os bens. Então, a partir do momento que a gente encontra algum processo de inventário onde tramita por diversos e longos tempos, ou tem muita demanda, é porque eu sempre digo que sempre há alguém que está buscando o que não é seu. Né? Então, por isso que a gente encontra muito percalço, muita briga dentro de um inventário. E esse é um dos grandes objetivos que a gente tenta trazer através do planejamento sucessório, que é evitar esse conflito. Uma coisa certa, existe um provérbio que fala que ninguém sabe a hora da morte, mas a morte é certa, a hora é incerta. Então, há uma coisa certa que a gente vai ter nessa vida, que um dia a gente vai morrer. E para certo desse fato, nada mais justo do que a gente planejar o nosso pós-morte, né? Se a gente passou ao longo do tempo construindo patrimônio, adquirindo bens, a gente construiu uma família, tem pessoas a herdarem, não seria justo a gente deixar para pós-morte, ou seja, para aquelas pessoas após o falecimento, elas decidirem como vai ser feito, né? Já que a gente construiu durante toda a vida, é justo que a gente possa prever para quem os bens vão ser, quem vai herdar, qual bem, né, quem vai ser adquirido, a tal outro bem, ou como vai ser feita essa partilha. E nada mais é que o planejamento sucessório é um instrumento jurídico que, por meio do qual a gente elabora uma estratégia para que a gente possa transferir esses bens, né, de forma eficaz e eficiente para os herdeiros. Seja ele em vida, que aí lá na frente, mais um pouco à frente a gente vai falar sobre isso, ou pós-morte. Então, o planejamento sucessório, a gente pega todo o arcabouço, todo o patrimônio do falecido, né, daquela pessoa ainda em vida, e a gente faz um planejamento. Então, estrategicamente, a gente faz todo um plano para que seja cumprido pós ou até antes da morte. Entendi. Ô Luan, aquela ideia que muita gente tem em que só se pode fazer um planejamento sucessório quando a pessoa tem um vasto patrimônio, essa ideia é verdade? Não, na realidade, Diogo, o planejamento sucessório, ele cabe em qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa que tenha um bem
um pequeno bem ou um grande bem, um grande patrimônio, ele tá propenso a ser realizado um planejamento sucessório. Então, não são pessoas que possuem grande patrimônio, grandes imóveis ou grandes empresas que somente elas podem ter um planejamento sucessório. Não, toda e qualquer pessoa pode ter um planejamento sucessório, né? Isso vai de pessoa a pessoa a gente fazer esse planejamento sucessório. Entendi. Ô Luan, outra ideia também muito comum. Quando se faz esse planejamento em vida, quais são as Uhum. vantagens diretas e práticas no momento após se fazer esse planejamento? O que eu disse inicialmente. Qual a vantagem, por exemplo, em relação à diminuição do pagamento de impostos? Em relação a Uhum. isso, o que é que a gente podia falar Pronto. sobre isso? Eu vou voltar um pouco na última pergunta, Diogo, com relação às pessoas. E aí eu me lembrei que eu fiz uma anotação aqui e me lembrei desse exemplo que passa para o pessoal. Por exemplo, o planejamento sucessório ele pode ser realizado, a gente realiza, tem dois tipos de planejamento. Tá? Os planejamentos que eu coloco, que é o planejamento patrimonial, mais voltado para a pessoa física, e o planejamento empresarial, voltado mais para a pessoa jurídica. Então, qualquer pessoa pode ser feito, tanto pessoa física quanto jurídica. Eu vou colocar um exemplo no seguinte ponto. Qualquer pessoa e também qualquer idade. Tá? A gente também precisa desvincular essa ideia de que planejamento sucessório são pessoas mais velhas, pessoas mais idosas. Não. Então, qualquer pessoa que já construa um patrimônio ou que da sua renda ele ajuda algum familiar, por exemplo, os pais, ele já é propenso a realizar um planejamento sucessório. Por exemplo, vamos supor que um jovem ele se torne um provedor da casa, auxiliando os pais durante o dia a dia, tá? E essa renda dele advém de diversos imóveis que ele adquiriu de aluguel. Então, dessa parte de um desses aluguéis, ele ajuda os pais durante o dia a dia. Só que ele também construiu uma família, então ele tem filhos, né? No exemplo. No momento que ele falece, se não há qualquer tipo de previsão feita, algum planejamento, os pais eles vão ficar descobertos, já que já existe descendentes. Então os pais eles não vão ficar em nenhum momento protegidos após o seu falecimento. Então é importante, veja esse exemplo, que não é somente de pai para filho, mas de filho para pai também é importante a gente realizar esse planejamento, né? E também tem outro ponto, Diogo, que com relação a gente vive um novo cenário, uma nova configuração familiar. Temos famílias chamadas mosaicos, famílias reconstruídas, né? Então, são diversos, existem diversas famílias, né? Diversos filhos, seja de pai somente, seja de mãe somente. E aí, sim, aí você encontra um grande problema no momento que você vai fazer o inventário. Porque aí alguns dos filhos vão achar que vão ter mais direitos do que outros, né? E outro exemplo também que eu posso trazer aqui é que diante a gente tem um instituto e é muito importante isso, que é pouco discutido, o direito sucessório, infelizmente, né? E a gente tem um instituto jurídico chamado Direito Real de Habitação. E aí, esse direito real de habitação, por exemplo, vou dar um exemplo, o pai ele se separa, né? E após ele casa novamente e só existe esse patrimônio. Normalmente, o cônjuge sobrevivente, seja homem ou seja mulher, ele vai tem direito imediatamente, né, a princípio, ao direito real de habitação. Os filhos, que provavelmente são de outro casamento, né, porque normalmente quando é do mesmo casamento, você não vai utilizar o Instituto Direito Real de Habitação. Mas quando é de outro casamento, ou seja, você entra em conflito o direito real de habitação com o direito de herança, né? E aí você deixa essa bronca para ser resolvida após o seu falecimento. Então, é importante a gente visualizar, a gente colocar no papel e planejar realmente qual vai ser o futuro do planejamento dos bens,
né, para que a gente evite conflito. Esse do direito real de habitação é um conflito certo no judiciário, né? Até porque há uma relativização, não é absoluto, né? A gente já existe algumas decisões que é possível relativizar, só que aí os filhos vão ter que brigar. E aí você tem um desgaste com a outra parte que poderia não existir esse desgaste, né? E aí é esse um dos objetivos do planejamento sucessório. E aí eu vou entrar na outra pergunta com relação à questão dos objetivos. Complementando. Eu não sei se você concorda, mas a gente tem uma cultura no Brasil de não se fazer, por exemplo, o inventário, o testamento para posteriormente inventário. Nós temos a primeira cultura, né? Eu sou 17 eu não sei se as anos pessoas têm medo de que quando fazem o inventário, acham que vão morrer no outro dia. Nós temos uma cultura de não se fazer isso. Tem países, por exemplo, como a Inglaterra, que obrigatoriamente você tem que fazer o testamento sob pena dos seus bens ficarem para o Estado. Então, essa mesma cultura de não se fazer o testamento, ela tem que ser desmistificada em relação ao planejamento sucessório. Porque o planejamento sucessório nada mais é do que um instrumento contratual. É um contrato que ele deve ser cumprido em vida, é feito em vida, mas para ser cumprido em vida e posteriormente após sua morte. Exato. Você concorda com isso? Lógico que essa cultura, Diogo, durante as minhas pesquisas, a gente já teve um período que muito se adotou o testamento, né? E hoje as pessoas ficam muito mais passivas devido à legítima. Então elas falam, não, tá lá a legítima, tá conforme o Código Civil, vai ser feito daquela forma lá, né? Mas muitas das vezes eu tenho interesse em beneficiar algum filho ou beneficiar outra pessoa, e há essa liberdade. O Código Civil ele permite, tem essa liberdade, lhe dá essa liberdade. Entretanto, é limitada, né? A gente precisa respeitar a legítima. E o planejamento sucessório a gente também não faz, a gente não pode dispor de qualquer forma, fazendo eu quero dar tudo para fulano de tal, eu não quero deixar para ninguém, eu vou dar para a instituição. Não. A gente faz um planejamento sucessório, entretanto, é necessário observar toda a legislação. Existe a regra do Código Civil existe a legítima. O que é a legítima? De que 50% do seu patrimônio ele é destinado aos herdeiros necessários. E isso a gente não pode, de forma nenhuma, contrariar em um planejamento sucessório. A gente não pode contrariar, até porque se a gente ultrapassar essa limitação, o planejamento nada vai valer, porque vão ser desconstituídos em ação própria. Tá? Ô, Luan, então, complementando isso que você está falando, então, como você está falando, que esse contrato ele deve se ater e obedecer todas as regras de direito, inclusive, especificamente a de sucessão. Não é interessante que esse contrato seja feito por uma pessoa que não seja advogado. Porque a gente sabe que na prática, sem desmerecer a figura do contador, existem contadores que fazem o planejamento sucessório. É interessante até ter a participação do contador nesse planejamento sucessório, mas mais importante ainda é que esse contador tenha o respaldo, o parecer, a presença do advogado, para que esse advogado ele possa observar esse contrato e perceber se ele poderá ser cumprido por estar ou não de acordo com a nossa legislação do direito sucessório. Isso. Na realidade, Diogo, e aí a gente entra num grande problema com relação ao planejamento. E aí a gente precisa diferenciar o planejamento da holding familiar. A holding familiar, ela é uma empresa onde o sucessor, o sucedido, ele vai colocar os seus herdeiros dentro da empresa e ali sim fazer um planejamento. Muitas pessoas acham que fazendo holding, ela está fazendo um planejamento, mas não é. Nem sempre eu vou precisar fazer uma holding, até porque a holding, eu tenho diversas vertentes. Eu posso fazer uma holding familiar, onde eu só constituo com pessoas físicas, não preciso colocar qualquer tipo de patrimônio. Eu faço uma holding patrimonial, faço uma holding imobiliária.
Então, a depender da configuração da família e dos bens, eu vou estar traçando a holding. Mas a holding em si, ela não é um planejamento. Porque um planejamento eu preciso sim. E aí é interessante que as pessoas não confundam. Porque se algum contador vender holding como planejamento, ele está equivocado. Porque você tem que estar observando toda a legislação do direito de família e do direito sucessório. E aí sim, você vai estar traçando o planejamento. E o planejamento, ele não necessariamente a gente vai ficar restrito a uma holding familiar. Eu posso fazer um planejamento através de testamento, eu posso fazer um planejamento através de um codicílio, né? Apesar de estar pouco usado, mas eu posso ser feito através de uma doação e diante desses pontos, né? E aproveitando Então, esse exemplo que você falou da empresa familiar, é, a possibilidade de se fazer, por exemplo, o planejamento sucessório quando se tem uma empresa familiar, isso pode evitar tantos conflitos entre os irmãos herdeiros, quanto também, eu acho até que é principal, os conflitos entre os herdeiros, que porventura são filhos, com os seus respectivos esposa e marido, seus cônjuges. Então, muitas exato. das vezes, os conflitos que existem nas empresas e, posteriormente, a depender do regime de casamento, num processo de inventário, pode isso estar relacionado não ao próprio herdeiro, mas sim ao seu cônjuge, por exemplo. Pode acontecer isso, Luan? Pode. Na realidade, o que é que acontece? É, o planejamento sucessório, a gente entrando na temática da holding, e aí no direito empresarial, é necessário, no momento que você for fazer um planejamento através de holding, você trabalhar o contrato social. Porque muitas das vezes o que as pessoas abrem uma holding e colocam um contrato padrão de abertura de Modelo. empresa, o modelo, né? E aí o que é que acontece? Não há nenhum tipo de previsão de como vai ser feita a parte sucessória. E aí esse é o grande problema quando você constitui uma holding. Primeiro, existem outros instrumentos além do contrato social, porque muitas vezes quando eu constituo uma holding, eu posso fazer regras entre os herdeiros, que são meus sócios, em que eu não precise, eu não quero que conste no contrato social. E aí o que é que você pode fazer? Você pode fazer um contrato que é o contrato parasocial, ou acordo de sócios. E aí, nesse acordo de sócios, você reger a regra de como vai ser feito, tá? A parte sucessória. Um dos grandes problemas que a gente encontra quando a gente encontra a parte sucessória e possui empresa é de que não existe previsão no contrato social de como vai ser feita aquela liquidação das cotas. Tá? Porque você herda cotas, né? Você não herda a empresa, você herda cotas. Precisa estar previsto nesse contrato social se é possível ou não o ingresso dos herdeiros na sucessão, nesta empresa, tá? E como vai ser feita a liquidação. Porque se eu não prever como é que vai ser feita a liquidação, vai tomar como base o balanço da empresa. Né? Você vai pegar o ativo e o passivo, vai fazer a confrontação e você vai ter. E aí um dos grandes problemas, Diogo, que a gente encontra quando vamos supor, uma holding familiar é feita como um planejamento sucessório, é de que, tá, eu coloquei os filhos da empresa, essa empresa é exclusivamente patrimonial, ou seja, filhos, ela não tem atividade, tá? E aí eu não prevejo nesse contrato social como vai ser feito a liquidação das cotas. Como é que eu vou apurar os valores? Eu não tenho ativo e passivo da empresa, eu não tenho. E como é que vai ser feito isso? Olha que confusão. Isso. Então, quando você herda cotas, quando você tem uma empresa, uma holding familiar exclusivamente patrimonial, você, no momento da sucessão, você só vai fazer a parte das cotas. Depois que você herdar as cotas, você vai liquidar a partir do momento de apuração de haveres.
que aí é um processo completamente que ele sai da seara da vara de família, ele vai para empresas, para a vara civil. Então, se há uma discussão de valores, de como apurar esses valores, você vai fazer isso na civil. Então, já é um outro processo. Então, para você fazer uma road, precisa ser observado as cotas. E aí, nas cotas, eu preciso prever de que eu não vou beneficiar um herdeiro a mais do que o outro, né, falando na parte da legítima, tá? Se houver qualquer tipo de benefício, você vai conseguir, ao invés de você ter facilitado a sucessão, você vai abrir mais conflitos ainda e podendo gerar conflitos que não seriam gerados entre os herdeiros. Tá? Ô, Luan, então, aproveitando esse exemplo, se você pode, através dessa holding, distribuir através de cotas para os seus herdeiros, a gente tem que primeiro ter em mente que essa distribuição tem que estar de acordo com a legítima, não é isso? Tem que estar de acordo com a legítima. Mas estando de acordo com a legítima, o dono da holding, ele pode distribuir um pouco a mais para um herdeiro em detrimento de outro, desde que esteja dentro da parte disponível dele. Se ele extrapolar essa parte disponível, aí é que vai caber ao herdeiro prejudicado anular essa parte que excedeu. Não é isso? Exatamente. E outra coisa, Diogo, aí existe uma consequência diante disso. Qual é o grande problema que acontece? Também aqui não desmerecendo os contadores, mas eu acho que cada um atua na sua área. A questão do... muitas das vezes, quando você... o dono do patrimônio faz a holding, ao invés dele doar, ele vende. Então você vai pegar no contrato social aquela alteração. Fulano de tal adquire tantas cotas por valor X. Para que não seja incidido em imposto do ITD, imposto de doação, que é mais caro do que o ITBI. Aí veja o grande problema, que a gente precisa, quando a gente pensa em planejamento, a gente pensa em toda a configuração familiar. Então, quando a gente chama o cliente e aí a gente apresenta todo um plano, a gente precisa saber toda a estrutura da família. Então, se ele doa, consequentemente, a depender do regime de bens de que quem recebeu a doação é casado, aquele bem não vai ser compartilhado. Exatamente. Né? E aí, se o contador, ao invés de colocar doação, ou eu não vou tirar o contador, se a pessoa que está fazendo a holding, ao invés de colocar doação, coloca que foi compra e venda, a comunicação. E se eu estou fazendo um planejamento, se a minha intenção é fazer um planejamento, que eu quero proteger meu filho ou minha filha, para que ele mantenha um patrimônio, que já ele casado, ele não venha necessitar partilhar esse bem, eu já quebrei a outra ponta. Né? Então, é necessário você observar isso. Então, você precisa observar essa regra. Doação, a depender do regime de bens, por exemplo, da comunhão parcial de bens, a doação ela não entra na partilha de um divórcio. Né? E aí, se você doa isso, né? Ao invés de doar, colocou como compra e venda, aquela pessoa que recebeu a doação lá na frente vier a se divorciar, vai entrar na partilha. Então é interessante a gente destacar até nesse momento o seguinte, em resumo. Primeiro, é possível se fazer um planejamento sucessório sem ser necessário que se faça uma holding, não é isso? Primeiro ponto. Não, exatamente. Isso vai ser analisado pelo advogado que está construindo esse planejamento sucessório, se é necessário ou não, se é vantajoso ou não se fazer isso. E aí eu tive a seguinte ideia. E é também possível se fazer um planejamento sucessório e também o inventário e também o testamento? Sim. O testamento ele ingressa como um dos instrumentos do planejamento sucessório. Tá? Então, o planejamento, a gente tem uma visão do planejamento, o planejamento macro. Então, ele é o geral. Dentro dele, eu posso trazer diversas ferramentas. Por exemplo, testamento. O testamento é um tipo de planejamento.
tá? Só que esse planejamento, ele só vai ocorrer pós-morte, tá? Existem diversos tipos de testamento. Existem testamentos particulares, existem testamentos públicos, testamento cerrado, né? Que ele é cozido, ele é interessante, que realmente há uma necessidade de você costurar o testamento, ele é público, entretanto, não é acessível a qualquer pessoa, né? Existem diversos testamentos. Outra forma de um planejamento é através de doação. Eu já dou em vida e já distribuo em vida os bens. Uma outra forma de planejamento é antecipação de herança, né? Eu já posso antecipar em vida a herança, então eu tenho que observar as regras, né, para que eu possa fazer a antecipação de herança, tá? Um outro tipo de planejamento que a gente utiliza são seguros de vidas, né? Que são os conhecidos como VGBL, e que é importante, Diogo, e aí eu vou trazer a sua fala inicial, que muitos a gente tem alguns clientes que, infelizmente, não conseguem fazer o inventário devido ao alto custo de imposto a ser pago. Vamos supor que ele venha herdar uma fazenda, entretanto, ele tem um bem valioso, mas ele não tem a liquidez. E aí se gera esse problema. Eu não ter liquidez para pagar as custas. E aí entra como uma das ferramentas do planejamento sucessório eu fazer um seguro de vida, porque o seguro de vida ele é autolevantável, ele não vai para o inventário, tá? Você tem alguns impostos a ser pagos, por exemplo, de imposto de renda, mas não incide o imposto de causa-mortes. E aí se utiliza ele como uma das ferramentas para fazer o planejamento. Por exemplo, interessante, Luan, interrompendo você, interessante sobre essa ideia do seguro, é que a gente tem que lembrar que o seguro, ele não vai ter que obedecer às regras da legítima. Então, você pode, por exemplo, deixar a indenização do seguro de vida para um herdeiro que, porventura, será o inventariante. Então, não será pedido conforme a legítima. E também, essa indenização ela não pode ser penhorada por dívida do dicujo. Porque esse contrato é um contrato que foi feito em vida, que não pode ser aplicado às regras de sucessões. Então, é uma ótima dica, eu acredito, essa possibilidade de você fazer esse seguro para que a pessoa possa ter um capital inicial, para que ela possa ter o pagamento das custas e, posteriormente, ela pode até ser restituída desse valor inicial que ela gastou dos outros próprios herdeiros. É muito comum acontecer isso, não é? Um inventariante gasta o pagamento para os herdeiros, posteriormente, restituírem esse pagamento. Exatamente. E é importante o seguinte, você informar, deixar a pessoa beneficiada de que aquele valor vai ser destinado ao custeio do processo. Porque não existe um documento, eu não tenho como fazer um documento de que obrigue aquele valor a ser destinado. Não. Você vai ter que colocar para uma pessoa de confiança, e essa pessoa de confiança, sim, vai utilizar esse valor para que possa custear o processo, né? Para pagar os impostos, as custas cartorárias e custas processuais e os impostos para que ela possa finalizar o processo e realizar, né? Porque, e aí isso evita, e aí é um dos grandes objetivos do planejamento, que aí os objetivos que a gente já falou, que é evitar conflito entre os familiares, né? Fazer valer a sua última vontade, evitar depreciação ou depedração do patrimônio, né? Uma coisa que me dói muito, Diogo, quando eu ando pela cidade, é que quando eu vejo uma casa toda fechada de tijolos, eu sei que aquilo ali é uma briga de inventário. Geralmente você pode passar pela cidade, você vai ver as casas, as janelas fechadas de tijolos. Ali você tem briga de inventário. E aí você está perdendo. Primeiro, você está perdendo um ponto que poderia ser um comércio, um aluguel, né? Você está perdendo o valor do patrimônio. Então, o outro grande objetivo é você evitar que você perca valores, né? De patrimônio. A gente está caminhando da metade para o final. Eu vou, a partir de agora, abrir a possibilidade de que quem quiser
comentar e, porventura, tirar alguma dúvida. Então, a partir de agora, está aberto os comentários. Quem quiser fazer um questionamento, tirar uma dúvida sobre o que o professor Luan falou, sobre um pouco do que eu falei, está aberta agora a possibilidade. Enquanto isso, Luan, eu gostaria que você, por exemplo, desse exemplos práticos de situações que você entende que seria vantagem se fazer, por exemplo, um planejamento sucessório. Exemplos que você já vivenciou, que você já atendeu, que você já participou disso. Uhum. Por exemplo, Diogo, um exemplo que fica muito claro. A gente, o Brasil, e aí eu vou trazer esse dado ele é da revista Exame de janeiro de 2019. Ela coloca que 90% das empresas brasileiras são empresas familiares. 90%. Dessas empresas, 63% não desenvolve nenhum tipo de planejamento sucessório. Ou seja, das empresas familiares existentes no Brasil, 63 empresas não desenvolvem qualquer tipo de planejamento sucessório. A cada 100 empresas familiares, 70% não passa da geração do fundador. Veja só. Então, ela só tem uma geração, 70% das empresas. E apenas 5% conseguem chegar à terceira geração. Essa aqui é um dos grandes exemplos da necessidade de você fazer um planejamento sucessório. Trazendo para uma empresa, para um planejamento empresarial. Por quê? Sendo a empresa familiar, primeiro ponto que eu preciso observar: quem vai assumir a empresa na minha ausência? Porque se eu não defino quem vai assumir e eu tenho diversos herdeiros, você gera um conflito entre eles. Exatamente. Porque um vai querer assumir, o outro vai querer assumir, o outro vai querer assumir. Então, quem vai assumir? Então, você evita isso. Então, a partir do planejamento, você faz. Outro exemplo, Diogo, que tem empresas familiares é que o pai ele constrói a empresa é boa, lucrativa, né? Só que os filhos não têm interesse de assumir essa empresa. Tá? Sei lá, um virou advogado, o outro virou médico, engenheiro, enfim. Não quer gerir uma empresa. Qual é uma solução que você tem? É você construir um administrador para a empresa. E você monta um conselho familiar. Então você tem aquela pessoa que vai ser administradora da empresa, você mantém a empresa gerindo e você monta um conselho familiar. Que pode ser, só interrompendo, que pode ser esse administrador, tanto os herdeiros que serão sócios, ou um terceiro, né? Ou um terceiro que não seja parte da família. Outro exemplo de planejamento sucessório. E aí, eu sempre coloco que o planejamento sucessório, ele traz alguns benefícios fiscais, tá? Por exemplo, isso a gente dentro da legalidade. Um outro ponto, aqui eu abrindo parênteses, é que é importante a gente falar. Planejamento sucessório, ele não é blindagem patrimonial. E blindagem patrimonial não existe. Não existe blindagem patrimonial. Eu vou fazer uma empresa para que caso aconteça a minha empresa, todo o meu patrimônio ele vai estar protegido. Não. Existe inclusive, a figura ilícito, né? Ilícito, exatamente. Aí, acho que, se eu não me engano, você entra na evasão fiscal, considerado crime e tal. Então, não existe blindagem patrimonial. Então, quando você faz um planejamento, a gente utiliza todas as legislações possíveis. Se a gente está em empresa, a gente vai utilizar a parte societária, empresarial, a gente vai utilizar a legislação do direito de família, o direito das sucessões. Tá? Mas existe forma da gente economizar no imposto. Por exemplo, se eu utilizo minha renda advém de diversos bens imóveis, ou seja, de aluguéis, eu posso construir uma empresa que administre esses valores, ou esses aluguéis. E aí você tem uma redução de imposto. Eu sempre coloco que esses benefícios fiscais
eles são secundários. Até porque pode haver variações durante o decurso do tempo e a legislação é aplicada a partir da lei vigente, né? E não do fato constituído, da empresa constituída. Então, eu construindo uma empresa para gerir, eu tenho uma redução, eu saio de 27%, eu acho que eu caio para 11%, 12%, agora eu não estou com o dado na cabeça, mas você tem uma redução de em torno de mais de 10% de imposto, né? De imposto de renda. Isso já, Né? a partir de então, tem que frisar que essa redução não é após a morte, é a partir do momento que se faz já o planejamento sucessório, né? Isso, que é um planejamento sucessório. Por exemplo, eu faço um planejamento sucessório onde eu construo uma empresa patrimonial, uma holding patrimonial, onde vai estar dentro dessa empresa, dessa holding, os bens da família, que vamos supor 10 imóveis que são utilizados de aluguéis, tá? E aí, dentro desse planejamento, eu já faço a doação das cotas para os meus herdeiros. Então, meus herdeiros, eles me viram sócios dessa empresa. E aí, com esses bens, eu já tenho redução de imposto de renda, tá? Aí também Diogo, a gente também precisa observar algumas regras. Vamos supor, um imóvel que não vai ser utilizado, por exemplo, um imóvel, se eu quero fazer um planejamento patrimonial, só que desse planejamento eu não tenho nenhum imóvel que venha a oferir aluguel, assim que eu integralizar esse patrimônio, ou seja, se eu não ofiro renda desse patrimônio, eu não pago ITBI. Então, assim que eu integralizar esse patrimônio na empresa, tem algumas regras que eu não pago ITBI. Então, é muito de cada caso. O planejamento sucessório, eu não tenho um planejamento pronto. Ou seja, eu pego um modelo que eu fiz e vou lhe aplicar em você. Não. O planejamento sucessório, ele é visto em cada caso concreto. Eu preciso ver a configuração da familiar, eu preciso ver o objetivo dele, eu preciso ver todo o patrimônio para que eu possa desenhar um planejamento. Ou seja, é um trabalho personalíssimo, é um trabalho específico para cada pessoa. Exatamente. Não tem, por exemplo, a possibilidade de você pegar um modelo pronto na internet e usar para todas as situações possíveis. Você tem que analisar especificamente qual é o planejamento mais interessante para aquela família. Se é o planejamento sucessório puro, se é o planejamento sucessório com a holding familiar, se é o planejamento sucessório, a holding familiar e o testamento. Então, você tem que dar uma opinião, um parecer ao final para saber qual é o melhor caminho e qual é o caminho que tem mais vantagem para o cliente. É mais ou menos isso, A né? gente faz um estudo, a gente colhe a documentação, a gente faz a entrevista com o cliente e a gente monta um plano para que ele possa ser cumprido. E outra coisa, a nossa vida é dinâmica, né? Então, um planejamento, um plano que eu fiz hoje, pode ser, se houve alguma alteração na configuração familiar, um filho casou, você se divorciou, esse plano ele precisa ser revisto. O aconselhável é que a gente faça uma revisão desse plano a cada 1 ano, a cada 2 anos, para que a gente possa estar readequando a nova realidade da família. Bastando, então, por exemplo, fazer uma alteração contratual e anexar a esse planejamento. Isso. Se eu elaborei uma holding familiar, eu preciso ver essas configurações. Tá? Se eu fiz um testamento, eu vou fazer a alteração de testamento. A doação é complicada, né? Porque a doação ela é irreversível, né? Mas a gente olha mais ou menos a configuração. A doação ela só pode ser utilizada posteriormente naqueles casos de colação. Naqueles casos, por exemplo, que o doador doou um bem acima da sua parte disponível, e aí no processo de inventário, os herdeiros que se sentiram prejudicados vão informar isso ao juiz, para que o juiz possa colacionar esse processo, avaliar esse bem e colar no processo, colocar no processo. Se o bem doado estiver dentro da parte disponível, será
validada essa doação. Se esse bem doado estiver acima da parte disponível, aquele que recebeu continua com o bem, mas ele terá que indenizar a parte dos outros herdeiros. É mais ou menos isso? Exatamente, exatamente. Exatamente isso. A gente sempre tem que estar observando os limites. Nós temos os limites com relação à parte sucessória, né? A gente precisa sempre estar observando a parte da legítima. Ou seja, os herdeiros necessários, eles têm direito a 50% do nosso patrimônio. Isso é indiscutível. Eu não tenho como burlar ou fazer qualquer mecanismo que eu exclua algum herdeiro desse ponto. Olha lá, o Manuel colocou 14,53 o imposto de holding, exatamente, que é o imposto de renda. Então não tenho como tirar ou excluir qualquer Manuel, só me interrompendo, para ficar claro, esse imposto 14,53 é o imposto que vai ser reduzido de 27 para 14? É isso? Isso, que é o imposto de renda. Entendi. A vantagem, então, é entre 27 e 14. Você tem uma redução em torno de 12 e pouco a 13% de imposto de renda. Por exemplo, aproveitando o exemplo que você falou hoje, um pai, um casal que tem um patrimônio que são bens alugados e a família vive disso. Então, se esse casal provavelmente declara esses aluguéis, ele vai pagar o imposto de 27,5%. Com a criação da holding, ele iria reduzir o pagamento desse imposto para 14,53%. Isso desde já. Exatamente. Independentemente desde o momento da Constituição. Independentemente do futuro. Então ficou bem claro o exemplo que você deu com agora a possibilidade do imposto. Pode ter uma dúvida aí. Pode falar, Luan. Até que ponto uma pessoa pode fazer uma doação quando ela é solteira? Então, a qualquer momento a pessoa pode fazer uma doação, né, sendo casada ou solteira, só que aí você vai ter que observar as regras. Se ela é solteira, somente ela precisa assinar, né? Se ela for casada, o cônjuge, a depender, aí sim, a gente precisa observar qual é o regime de bens do casal, e aí pode ser feito. Há uma necessidade do outro cônjuge, por exemplo, se for comunhão universal ou comunhão parcial de bens, há uma necessidade de você, para doação, ter a assinatura do cônjuge. Eu sempre digo assim, quando a pessoa não tem ascendentes nem descendentes vivos, ela tem uma parte disponível total, né? Quando a pessoa não tem ascendentes nem descendentes, ela pode dispor livremente do seu patrimônio. Só vai se aplicar, no caso da doação, as regras de disponibilidade quando ela tem esses herdeiros necessários. Tem outra dúvida também, que a gente já está chegando para o final, mas podem perguntar. Sobre testamento. Falando em testamento, o filho sendo adotado por parentes da mesma família, tio, avô, mas não tendo a documentação legal, ele tem direito, pode participar. Qualquer pessoa pode participar de testamento, tá? Só que quem vai testar, ou seja, aquela pessoa dona do patrimônio, ela tem que observar que ela só pode doar a quem quiser, a qualquer pessoa, seja dentro da família ou fora da família, ela tem que observar a legítima, ou seja, 50% do patrimônio dela. Se ela tiver herdeiros necessários, tá? Se ela não tiver herdeiros necessários, ela pode dispor de 100% do seu patrimônio, tá? Então, a legítima só é observada se houver herdeiros necessários, que são cônjuges ou companheiros, ascendentes e descendentes. Esses são os herdeiros necessários. Exatamente. No exemplo que eu dei, era o exemplo da pessoa solteira. Que o exemplo completo que o Luan deu é quando a pessoa é casada, obviamente que o cônjuge também é herdeiro necessário. No caso da pessoa ser solteira, não ter os pais vivos e não ter filhos, é que ela pode dispor livremente. Nesse exemplo. Exatamente. Por exemplo, aquela tia que ficou para cuidar dos sobrinhos, né? Então, essa tia, ela tem a possibilidade de dispor 100% do seu patrimônio, tá? Então, ela pode doar para quem ela quiser, como ela quiser. Ah, Luan, mas se não tiver testamento, aí você vai seguir para os herdeiros facultativos, primos, sobrinhos, e aí quem tiver. Se não tiver ninguém, vai para o Estado.
Luan, também uma questão prática que eu visualizei agora. Eu me lembro que na primeira vez que eu fui fazer o primeiro testamento para um cliente, eu achava que os custos, não só falando dos honorários, que não cabe aqui falar isso, mas os custos para você fazer um testamento no cartório, eu lembro que foi cento e poucos reais. Os custos Certo, que você paga no próprio cartório para fazer o instrumento. E aí eu certo. queria saber, na hipótese que você faz, por exemplo, uma holding familiar, que obviamente que você deve registrar essa holding familiar na junta comercial, eu deduzo, Sim. na junta comercial, esse custo é também uma taxa ínfima, como o do testamento, não em relação aos honorários, mas em relação ao custo burocrático para ser pago no Estado, com o registro desse contrato. Você tem noção mais ou menos desse custo? É como a abertura de empresa. O custo pago na junta comercial é o custo de abertura de empresa. O que a gente precisa observar aí posteriormente é como eu vou alocar um patrimônio. Por exemplo, se eu vou integralizar esse patrimônio nessa holding e essa holding é exclusivamente só patrimonial, eu não utilizo ela para comércio, aluguel, eu tenho o benefício de eu não pagar o ITBI. Entendi. Se eu vou utilizar uma holding imobiliária, ou seja, com finalidade de aluguel, né, o comércio, aí eu integralizo, a minha integralização eu preciso pagar o ITBI, tá? Então, Lembrando, a depender do caso concreto, você vai ter alguns dos benefícios. lembrando que é obrigatório para se fazer o contrato de abertura de empresa a figura do advogado e também é obrigatório para se fazer a holding, já que é um contrato É também um de uma contrato, empresa. é uma empresa, é uma empresa, é uma Exatamente. empresa. Então é obrigatório que tenha a assinatura do advogado. Tem uma outra dúvida aqui aí, Luan, se você puder responder. Se tiver um imóvel em nome, subir aqui um pouquinho, se tiver um imóvel em nome de uma pessoa e o comprador for outro, mas a pessoa estiver vívida a óbito, o que fazer? Deixa eu ver se eu entendi aqui a pergunta. Se tiver um imóvel no nome de uma pessoa e o comprador for outro, mas a pessoa vier a óbito, o que fazer? Quem vier a óbito, Maria Franca, Eu também não entendi. E o me Marcos especifique falou aí. aqui, Marcos falou É, o valor exato do testamento. Esse testamento que ele está falando aqui, de declaração, é sem declaração de bens. que é R$ 140, realmente esse valor, é quando você não diz quais são os bens de cada um, não declara, mas você diz a porcentagem que vai ficar dividido. Então você pode, por É, exemplo, no testamento, não dizer quais são os seus bens, mas dizer, por exemplo, que 50% do seu patrimônio ficará para um, 50% do seu patrimônio ficará para outro. isso, em Esse tipo de percentual. testamento que você não declara quais são os bens, o colega que disse aí, Marcos, R$ 140,39. Ou seja, é uma cultura que nós temos, o brasileiro, de ter medo de fazer testamento. Até porque o valor Isso. dele é um valor ínfimo em relação aos bens, né? Marcos é um grande parceiro. Marcos é o tabelião lá do Quinto Ofício, nosso cartório aqui, cartório de Quinto Ofício, 2H6. Ele é fera, sabe tudo de tabelionato aí. Então tá certinho. Olha aqui, eu acho que eu complementou aqui. Quem está com o nome do imóvel e não é o verdadeiro comprador? Eu acho que ele está dizendo um exemplo de fraude, né, de um contrato de gaveta. Ah, certo. Então, na realidade, o contrato gaveta ele não existe para o direito, né? Então, vai ter que necessário, quem vai ter que praticar o ato é para aquela pessoa que está registrado o nome, tá? Para o direito, não há legalidade, a princípio, do Vale para as contrato de partes, gaveta. né? Mas não Vale vale para para as o partes, terceiro. mas não vale para terceiro, exatamente. Exatamente. Então, para o direito, é o dono quem está lá registrado. Salvo se ele Exatamente. provar que foi vendido por um processo através de testemunho e documentos. Mas E, pela por exemplo, realidade é essa, né? Se esse terceiro, que não seria dono, vamos supor que é um dono fictício, venha a falecer, o inventário é feito para ele. Então, quem vai ser os herdeiros do bem são os herdeiros dessa pessoa que não seria dona, por exemplo.
né? Esse é um dos grandes problemas, que se você colocar imóveis no nome de terceiro, você vai ter, né? Então, o verdadeiro nome é da pessoa que consta nos registros imobiliários, nos cartórios. Tá? Um contrato de gaveta, aí você vai ter que fazer prova, constituir prova, enfim, todo um grande problema. Não é aconselhável. Luan, nós estamos partindo para o final, os 5 últimos minutos. Eu adorei a live, esclareceu várias dúvidas. Nós estamos estudando o tema, já fizemos alguns cursos antes, estou aprendendo também com o Luan, que é um dos maiores especialistas aqui em Aracaju sobre esse tema de planejamento sucessório. Queria agradecer também a todos que participaram da live, especialmente para a presidente da IBDFAN, que está fazendo essa live, já fez outras anteriores e vão ter outras posteriores. Inclusive, eu estarei com o professor Cristiano Chaves no dia 8 de junho com vocês aqui novamente, e já fica aí o convite. Então, abro a palavra para você encerrar, Luan, e fazer as suas últimas considerações. Diogo, obrigado. Agradeço também a presidente do IBDFAN aqui de Sergipe, a Cássia Leles, pela oportunidade de estar falando. Como eu falei, o tema do planejamento sucessório é um tema caro para mim. Eu visualizo e diante dessa pandemia, a gente consegue visualizar muito bem isso, a necessidade de você ter um planejamento, já que a gente vive em um cenário de pandemia onde o futuro é incerto, né? A morte ela está mais próxima da gente, infelizmente. Então, há uma necessidade disso, há uma necessidade da gente conversar. Fazer testamento não quer dizer que você vai morrer no outro dia. Fazer o planejamento não quer dizer que você está perto de morrer, não. Você só vai estar sendo precavido e protegendo as pessoas que você mais gosta, que são seus herdeiros. Tá? Agradeço pela oportunidade de estar conversando aqui. As lives passadas estão todas de parabéns, as futuras são grandes nomes da área jurídica. A gente está acompanhando aqui. Tá? Obrigado, Diogo. Obrigado, Cássia. Obrigado, IBDFAN de Sergipe. E só para encerrar, antes da minha live, a professora Cássia está já lembrando, terá outra live no dia 26/5, aqui também pelo Instagram do IBDFAN. Então, sigam o Instagram do IBDFAN, é ibdfanoficial.se. Também vocês podem seguir o meu Instagram para posteriores dúvidas, Prof. Diogo Calazans. E diga também seu Instagram, Luan, se alguém tiver alguma dúvida. Meu Instagram é Luan Mainar Advocacia, @ Luan Mainar Advocacia. Quem tiver alguma dúvida, eu posto alguns comentários lá, algumas opiniões, faço alguns vídeos também. Quem quiser acompanhar é só me seguir lá. Ok, então vou encerrando aqui. Obrigado a todos por mais essa live. Até a próxima. Valeu.